Então vamos lá para nossa unidade 6, que é de pacientes hepatopatas. Gente, toda vez que eu escrevo, eu acho que tá lindo, mas quando eu vou ler aqui com vocês, meu Deus, eu acho, gente, que letra é essa? Mas é isso, vamos lá. Então, o paciente hepatopata possui alguma doença ou condição que afeta o funcionamento do fígado, também conhecida como hepatopatia. Essas doenças podem variar desde inflamações, que é hepatites, até condições mais graves, como cirrose e câncer de fígado. O fígado é um órgão fundamental para o nosso organismo. Afinal, através dele, temos todas as funções metabólicas de proteína, carboidratos, gorduras e não apenas isto. Isso, todo o processo de distribuição de nutrientes ao organismo e de transformação e eliminação de toxinas e substâncias estranhas. Vamos lá. O fígado é um órgão fundamental para o nosso organismo. Afinal, através dele temos todas as funções metabólicas de proteínas, carboidratos, gorduras e todo o processo de distribuição de nutrientes ao organismo e de transformação e eliminação de toxinas e substâncias estranhas. Assim, o adoecimento deste órgão tão importante pode trazer grandes consequências para o nosso corpo, sendo que todas as medidas de prevenção e tratamento precoce são fundamentais para garantir a garantia de saúde. Doenças hepáticas geralmente é assintomática, ainda tem isso, né? É um órgão altamente importante, então ele todas as funções metabólicas de proteínas, carboidratos, gorduras, distribuição de nutrientes ao organismo, transformação e eliminação de toxinas, substâncias e substâncias estranhas. Ele tem uma doença que é normalmente assintomática, então é difícil de detecção, né? Pacientes com doença hepática, por toda a sua dificuldade no metabolismo, apresentam risco aumentado para a desnutrição, e mesmo os pacientes com esteatose hepática gordurosa, comumente associada à obesidade, apresenta no agravamento de sua doença a perda importante da massa muscular, o que pode levar à sarcopenia. Em pacientes com cirrose hepática compensada, a desnutrição está presente em 20% dos casos. E nos pacientes com doenças descompensadas, a prevalência é maior do que 50%. Pacientes com cirrose hepática compensada, a desnutrição está presente, compensada. Então, se a pessoa cuida da doença, 20% dos casos tem desnutrição. Se a pessoa não cuida, mais de 50%. Percebe-se ainda que tanto tecido adiposo quanto massa muscular podem ser depletadas, sendo que mulheres tendem a diminuir mais rapidamente a reserva adiposa, enquanto que homens perdem rapidamente a massa muscular. Então, existe uma diferença para mulheres e para homens. Para as mulheres, seria a reserva adiposa primeiro, a gordura, e para os homens, rapidamente, a massa muscular. Dentre as medidas utilizadas para estabelecer gravidade, está o índice de massa corporal, o IMC, que apesar de sua limitação relacionada nesses pacientes com a grande retenção de líquido, pode nos demonstrar a desnutrição grave com o IMC menor ou igual que 18,5 quilogramas por metro quadrado. Comum nos pacientes cirróticos e mesmo em pacientes com obesidade com IMC maior que 30 quilos por metro quadrado. Então a gente pode observar, mesmo que seja mais complicado, IMC menor que 18,5 ou para obesos maiores que 30 quilos por metro quadrado. Cada vez mais comum relacionados à esteatose não alcoólica. Entretanto, para validar esses valores, precisamos fazer correção de peso e ou apurar o peso seco do paciente. E como fazer isso? Utilizando ou o peso antes da retenção de líquido ou aferindo após a paracêntese. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó, paracêntese. É a punção da parede do abdômen com agulha específica para retirada do líquido peritoneal de dentro da cavidade do peritônio, em pessoas apresentando suspeita ou diagnóstico de ascite, barriga d'água, com a finalidade de esclarecimento de diagnóstico e para tratamento. Além de diagnóstico, esse procedimento pode ser indicado para pacientes com desconforto ventilatório
ou pacientes com astite refratária por uso de diuréticos ou em tratamento terapêutico associado à infusão intravenosa de albumina. Então, voltando aqui, ó, como a gente que a gente vai fazer a correção do peso, né? Ou apurar o peso seco ou o peso antes da retenção do líquido. Como é que a gente vai apurar o peso seco? O peso antes da retenção de líquido ou aferida para paracêntese, ou descontando o valor estimado conforme a astite. Esse chamamos de peso seco. Para isso, segue-se a regra. Ascite grau 1, detectada apenas em ultrassom, descontar 5%. Acite grau 2, moderada, não tensa, descontar 10%. Grau 3, acite importante, tensa, descontar 15%. Subtrair 5% quando houver edema nos membros inferiores de forma bilateral. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui eu não tinha visto. Que é uma ascite. Uma, uma ascite, que é a barriga d'água, é o inchaço abdominal causado pelo acúmulo de líquido, na maioria das vezes relacionado à doença hepática. Pacientes hepatopatas, em especial cirróticos. Deixa eu só, eu vou botar isso aqui pra gente não perder. Então, o ascite, ó, a ascite, que também pode ser a barriga d'água, barriga, barriga d'água, é um inchaço, como é que tá aqui? Um inchaço abdominal causado pelo acúmulo de líquidos, na maioria das vezes associado à doença hepática. Pronto. Então, agora a gente já pode falar aqui. Pronto. Pacientes hepatopatas, em especial os cirróticos, a gente vai utilizar Royal Free Hospital Nutrition Priorizing Tool, que seria a triagem nutricional Royal Free Hospital, mais eficaz para determinar a desnutrição. Então, pacientes hepatopatas, Royal Free Hospital Nutrition Priorizing Tool. Gastando inglês. Três passos para detectar o risco nutricional em pacientes com doenças hepáticas. Primeiro passo: o paciente apresenta hepatite alcoólica aguda ou está em uso de nutrição enteral? Não. O paciente apresenta sobrecarga hídrica, ou seja, edema? Não. A gente vai calcular o IMC dele, lembrando que a IMC é peso dividido pela altura ao quadrado em metros. Perda de peso não intencional nos últimos 3 a 6 meses. Aí você vai associando, vai fazendo a conta dos pontos, né? Se o paciente está gravemente doente e reduz drasticamente a ingestão alimentar ou se prevê não conseguir alimentar-se durante os mais de 5 dias. Mais 2 pontos. Soma todos os pontos para obter o risco geral de desnutrição. De acordo com a sua pontuação, verifique as diretrizes de conduta. Vamos ver aqui se a gente diz sim para as perguntas, né? O paciente apresenta hepatite alcoólica aguda ou está em uso de nutrição enteral? Sim. Já vai aqui, ó. 6 pontos, já vai lá para baixo. O paciente apresenta sobrecarga hídrica, ou seja, edema periférico ascite. Sim, então ele tem um ponto. A gente vai fazer a sobrecarga hídrica, o paciente está ingerindo. Então, isso aqui, através disso, a gente vai fazer a pontuação e a diretriz da conduta. Pontuação 0, baixo risco. Cuidado clínico de rotina, repita a triagem semanalmente. Pontuação 1, moderado risco. Cuidados clínicos de rotina, monitore a ingestão alimentar, estimule a alimentação e ofereça lanches. Repita a triagem semanalmente. De 2 a 7 pontos, alto risco. Realize a avaliação nutricional detalhada, monitore a ingestão alimentar e institua medidas de suporte nutricional a fim de recuperar o estado nutricional. Monitore cuidadosamente pelo menos 2 vezes por semana. Então aqui a gente seria o primário, secundário e o terciário, né? Só que daí mais voltado para doenças hepáticas.
Além da avaliação de risco nutricional, devemos estar atentos para sinais de perda de massa e de reservas subcutâneas, para prevenir não apenas a desnutrição, mas o risco maior de perda muscular e sarcopenia, que estão associados com maior mortalidade mesmo em pacientes obesos. Perda muscular e sarcopenia. Dentre as medidas a serem utilizadas para avaliar as perdas, a prega cutânea tricipital e a circunferência muscular do braço apresentam boa correlação mesmo em pacientes cirróticos. Prega cutânea tricipital e circunferência muscular do braço apresentam correlação mesmo em pacientes cirróticos. Já para pacientes com esteatose não alcoólica, a medida de circunferência abdominal, assim como os marcadores de enzima hepática, devem ser acompanhados para avaliação dos riscos e evolução da doença. Outra medida que é uma boa preditora do risco de mortalidade é a força da pressão palmar. Além dos exames laboratoriais e sinais clínicos, como vitamina D, vitamina K, tiamina, complexo B e o cálcio. Marcadores como albumina e pré-albumina ajudam a determinar o estado nutricional, salvo em pacientes com doenças hepáticas avançadas, que estará recorrelacionado com o prognóstico e mesmo grau de ascite. Doença hepática crônica. A doença hepática crônica está relacionada com o comprimento da estrutura do fígado e, consequentemente, a capacidade funcional dos hepatócitos após intensa e contínua agressão e necrose celular. Ela inicia com o aumento das enzimas hepáticas detectadas laboratorialmente e segue com a presença de fibrose, diagnosticada histologicamente. O paciente com a doença crônica está em constante estado hipercatabólico. E, a depender do seu quadro, o risco de desnutrição aumenta, seja por redução da alimentação, mudanças no metabolismo de nutrientes, alterações na absorção intestinal e mesmo o estado inflamatório. A doença hepática crônica pode evoluir para a cirrose, sendo a causa mais prevalente do desfecho o consumo abusivo de álcool. A doença hepática crônica pode evoluir para a cirrose, sendo a causa mais prevalente do desfecho o consumo abusivo de álcool. Além da doença hepática alcoólica, temos a doença hepática gordurosa não alcoólica e ainda as hepatites B e C, que podem estar associadas com a cronicidade da doença hepática e mesmo com o desenvolvimento de cirrose. No Brasil, estima-se 700 mil pessoas com infecção ativa por hepatite C sem tratamento, como as principais causas de agravamento crônico do fígado. Estima-se que em 2014 havia 850 milhões de pessoas no mundo com essa doença, sendo que ela pertence subdiagnosticada, o que agrava o seu desfecho. Os pacientes cirróticos podem apresentar um agravamento e quadro clínico com os seguintes sinais e sintomas: encefalopatia hepática e coma, hipertensão portal, levando a varizes esofagianas e colaterais. Ascite e edemas, aumentando a retenção do sódio e água. Desnutrição, mesmo quando as necessidades nutricionais são supridas. Icterícia, hiperamonemia, anormalidade na coagulação, resistência à insulina, intolerância à glicose, hipoalbuminemia e plaquetonemia. A doença alcoólica do fígado se manifesta pela esteatose hepática relacionada com o consumo excessivo de álcool. Consumo de 20 a 30 gramas de etanol ao dia, equivalente a mais ou menos uma taça de vinho de 150 ou 45 ml de destilados, por exemplo, podendo progredir para a cirrose. Se diagnosticada de forma precoce, pode ser reversível com a cessação do consumo de álcool. Já as hepatites são uma inflamação do fígado em decorrência de infecções virais ou mesmo substâncias tóxicas e podem levar à cirrose. Estão relacionados com sintomas de fadiga, náusea e icterícia, os sintomas mais graves. Então, a doença alcoólica do fígado se manifesta pela esteatose hepática relacionada ao consumo excessivo de álcool, que tem consumo de 20 a 30 gramas de etanol por dia, uma taça de vinho ou 45 ml de destilado, que pode progredir para a cirrose. Já
Ah, e ela, se diagnosticada de forma precoce, pode ser reversível com a cessão do consumo de álcool. Cessação. Já as hepatites são inflamação do fígado. Então, a hepatite, inflamação do fígado em decorrência de infecções virais ou mesmo substâncias tóxicas e podem levar à cirrose. Esteatose hepática não alcoólica. Ela se caracteriza por uma anormalidade hepática, com um aumento de peso do órgão maior que 5%. Esteatose hepática não alcoólica. Com inflamação, consequente necrose e regeneração celular progredindo para a fibrose, e não está relacionada ao consumo de álcool, nem a problemas autoimunes ou doenças metabólicas. Anormalidade hepática com aumento do peso do órgão, com inflamação. Pode estar relacionada, entretanto, em alguns casos, ao uso de medicamentos hepatotóxicos, anabolizantes e mesmo exposição a toxinas como aflotoxina. E não menos importante, a sua relação com a síndrome metabólica. O uso de medicamentos, anabolizantes e mesmo exposição a toxinas. Doença renal não alcoólica, 25 a 30% da população mundial possui, está associada à obesidade, resistência à insulina e síndrome metabólica. Fatores de risco: obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e resistência à insulina. Um dos grandes problemas relacionados com a doença é sua evolução, que após a inflamação pode levar à fibrose e à cirrose hepática, sendo que muitos casos estão associados ao carcinoma hepatocelular, que pode vir associado ou não ao desenvolvimento da cirrose. Estima-se que essa doença em breve será a principal causa de morbimortalidade comparada a todas as doenças hepáticas, bem como a principal causa para transplantes. Acúmulo de gordura, necrose, lesão celular, tecidual, inflamação, cicatrização, fibrose disseminada, cirrose, distorção hepática, carcinoma hepatocelular. Isso é a progressão da doença hepática crônica não alcoólica. Um dos grandes problemas relacionados com a doença é a sua evolução, que após a inflamação pode levar à fibrose e à cirrose hepática, sendo que muitos casos estão associados ao carcinoma hepatocelular, que pode vir associado ou não ao desenvolvimento da cirrose. Estima-se que essa doença em breve será a principal causa de morbimortalidade comparada a todas as doenças hepáticas, bem como a maior causa de transplantes. Comum em pacientes cirróticos e obesos, perda da massa e sarcopenia. Insuficiência hepática aguda. A insuficiência hepática aguda grave, em geral, ocorre em pacientes sem comprometimento do fígado prévio e clinicamente apresenta sintomas de icterícia seguidas de encefalopatia. A mortalidade desses pacientes é alta, variando de 60 a 90% dos casos, quando não há controle de encefalopatia. A encefalopatia hepática, que é um distúrbio do sistema nervoso central associado à insuficiência hepatocelular e com sintomas neuropsiquiátricos. Transplante hepático. O transplante hepático é considerado sempre que não for possível controlar as doenças hepáticas com tratamentos convencionais, e mesmo em pacientes hepatopáticos, com hepatopatias em estágio terminal. No Brasil, existe uma fila única que compreende pessoas de 18 a 70 anos de idade que atendam a alguns critérios. Mesmo antes do transplante, o controle de comorbidade como obesidade, hipertensão, dislipidemia e diabetes devem ser priorizados. Intervenção nutricional. Cara, doença hepática é tensa, né? Porque a gente viu tudo que o fígado faz e olha só os maiores fatores de risco: obesidade, diabetes, dislipidemia e resistência à insulina. Tipo, muita gente tem e, né? Não é que todo mundo vai ter isso, mas, cara, é uma baita. Se as pessoas tivessem um pouco mais de informação, né? Talvez elas se cuidassem um pouquinho mais. Mas enfim, intervenção nutricional.
Melhorar as funções hepáticas e qualidade de vida do paciente, recuperar ou manter o estado nutricional, diminuir ou controlar o catabolismo proteico, evitando a sarcopenia, manter o balanço nitrogenado, promover a regeneração hepática sem aumentar o risco de encefalopatia hepática. Para cada quadro, teremos alguns cuidados específicos a serem observados. Doença hepática aguda. A dieta nos casos agudos é similar à utilizada em pacientes críticos, com ajuste na demanda energética conforme o quadro do paciente. A quantidade proteica deve suprir as necessidades com cautela, visto o risco da encefalopatia. Assim, quantidade de 1 a 1,2 grama por quilo podem ser suficientes até a estabilização do quadro, dando preferência para o consumo de proteínas vegetais e lácteos, visto que a proporção de aminoácidos de cadeias ramificadas. Interessante. Proteínas vegetais e lácteos. Pacientes com encefalopatia hepática e que apresentam hiperamonemia não necessitam restrição proteica. Entretanto, eles podem iniciar aos poucos a adição na dieta, procurando atingir as metas. Doenças hepáticas crônicas. Necessidade energética de 30 a 40 quilocalorias por quilo de peso seco. Aqui a gente entra naquela regrinha que a gente precisa fazer. Ó, vamos voltar lá nas regrinhas. Aqui, ó. Peso antes da retenção líquido, ou aferir a parecentense, ou descontando o valor estimado conforme a CHIT. Então, vamos supor que a gente vai. Tem um grau 1, descontar 5%. Grau 2, 10%. Grau 3, 15%. Ou subtrai 5% quando houver edema nos membros inferiores de forma bilateral. Cálculo proteico: 1,2 grama de proteína por quilo de peso seco para pacientes compensados e não desnutridos. 1,5 gramas de proteína por quilo para pacientes desnutridos ou sarcopênicos. A composição da dieta deve conter de 50 a 60% de carboidrato, priorizando os complexos. Já os lipídios devem ser de 20 a 30% das necessidades, devendo evitar gorduras saturadas e trans e aumentar a oferta de gorduras poliinsaturadas. Restrição de líquidos pode ser necessária e deve ser avaliada e indicada pela equipe médica. A restrição de sódio pode ser avaliada em situação de astite e edema, mas deve permanecer minimamente o consumo de 2 gramas por dia. Alguma deficiência de micronutrientes são comuns e devem ser avaliadas. Esteatose não alcoólica. Por estar relacionado com obesidade, nesses casos, a terapia nutricional deve priorizar a diminuição de peso corporal de 5 a 10%, com o objetivo de diminuição da esteatose e mesmo melhorar valores bioquímicos das enzimas hepáticas. A dieta deve ser normoglicídica e normolipídica, buscando atingir um requerimento energético que busque a eutrofia. Aliar o atendimento a uma equipe multidisciplinar é fundamental, visto que a mudança de hábitos pode gerar frustração e mesmo resistência em pacientes que ainda sejam assintomáticos. A composição da dieta deve ser com carboidratos complexos. O controle de índice glicêmico da dieta pode favorecer não apenas o controle da glicemia, mas da lipogênese e consequente necrose do tecido. Para as gorduras, usar como base as mono e as poliinsaturadas, evitando em especial as saturadas e a trans, que podem agravar a esteatose. Já a porção proteica da dieta deve ser mantida entre 1,2 e 1,5 gramas de quilo de peso ideal dia, tanto para a manutenção de sua capacidade muscular, como para evitar ou corrigir a sarcopenia. Então, aqui na esteatose não alcoólica, que é mais relacionada à obesidade, a gente vai deixar uma proteína mais alta, de 1 a 2 ou 1,2 a 1,5 grama por quilo de peso, mas daí a gente vai peso ideal. Já quando a gente estava falando da hepatite crônica, a gente falou de proteína 1,2 por quilo de peso seco para pacientes compensados e não desnutridos.
Já os desnutridos ou com sarcopenia, de 1,5 por quilo de peso, mas aí é o peso seco. Tem essa diferencinha. Então, na alcoólica, que é mais relacionada à obesidade, a gente tem de 1,2 a 1,5 por peso ideal. E na alcoólica é 1,2 para pacientes que não possuem desnutrição e 1,5 para pacientes desnutridos ou com sarcopenia, mas que para peso seco. Transplante hepático. A terapia nutricional deverá visar a recuperação do estado nutricional, garantir uma boa cicatrização, prevenir infecções. Fase pré-implante. Deve ser nutricionalmente completa e de fácil digestão, com 30 a 35 quilocalorias por dia, por quilo por dia. E em obesos, 25 quilocalorias por quilo de peso ideal. Já as proteínas devem atingir a meta de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia. E em obesos, sugere-se o aumento da ingestão proteica para 2 a 2,5 gramas por quilo de peso ideal. E deve ser evitado jejum perioperatório longo. Pré-transplante: 30 a 35 para pacientes não obesos. Para pacientes obesos, 25 do peso ideal. Proteínas, 1,2 a 1,5 dia. E em obesos, sugere-se aumentar para 2 a 2,5 peso ideal. No pós-transplante, o requerimento energético deve ser aumentado em pelo menos 20%, as necessidades basais e mais 50 a 70% para os pacientes desnutridos. A dieta deve ser nutricionalmente completa, mas com proteínas em 1,2 a 1,5 por quilo de peso, respeitando a tolerância com evolução gradual. E aqui, quando ele fala, ó, deve-se evitar jejum perioperatório longo, a gente sabe aqui que a gente já viu que são 6 horas de jejum dos sólidos e 2 horas de jejum de líquidos. E no pós-operatório, retornar com no máximo 24 horas depois da cirurgia, voltar à alimentação. Vai cair uma pergunta dessa, vocês vão me agradecer. A alimentação oral sempre será a primeira opção. Entretanto, conforme o risco que o paciente apresente e mesmo sua tolerância, o uso concomitante de suplementos deve ser considerado. Assim como, em casos de baixa adesão à dieta oral, o uso de terapia nutricional enteral é de grande valia para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do indivíduo. Terapia nutricional oral. Doença hepática aguda. Doença hepática aguda. Se o paciente estiver com condições de deglutição preservadas, a alimentação oral permanece sendo preconizada, adequada ao volume de alimentos e o fracionamento conforme a tolerância do paciente. A suplementação pode ser necessária para conseguir atingir as metas calculadas do paciente, sendo que suplementos concentrados com maior densidade calóricas podem beneficiar o paciente. Doença hepática crônica. Priorize uma dieta com maior fracionamento, 6 a 8 refeições, evitando o jejum prolongado, especialmente à noite, e assim a degradação proteica. O fracionamento também favorece a melhor tolerância alimentar, visto que um sintoma prevalece nesses pacientes é a da saciedade precoce. Para que o jejum seja evitado, o café da manhã e a ceia são fundamentais e devem ser equilibrados em sua composição de carboidratos e proteínas. A suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada pode ajudar na recuperação do paciente. Se passarmos em fontes alimentares, as leguminosas, as castanhas e os lácteos apresentam uma boa proporção. A proteína pode ser de fonte animal, mas em pacientes com encefalopatia diabética, priorizar a proteína vegetal e suplementar os aminoácidos para garantia das necessidades. Doses de 0,5 gramas por quilo de IBCAA parecem ser suficientes. A proteína das carnes, por apresentarem uma maior proporção de aminoácidos de cadeia ramificada, que podem priorizar os sintomas de encefalopatia.
Então, pacientes que possuem encefalopatia, a gente vai utilizar mais as proteínas vegetais e os lácteos, né? E aí, dose de 0,25 gramas por quilo de peso de BCAA. Minha cachorra tá aqui pentelhando. O uso de carboidratos complexos deve ser preconizado, sendo a composição de fibras importantes para a correção de constipação. Entretanto, deve-se observar a tolerância de pacientes com ascite que podem ter plenitude gástrica precoce. Para os lipídios, as gorduras preconizadas são as poliinsaturadas e pacientes com esteatorreia podem se beneficiar com o uso de triglicerídeos de cadeia média. Esteatose não alcoólica. Esses pacientes se beneficiam de uma dieta hipocalórica associada à atividade física. Esteatose não alcoólica é aquela que é associada à obesidade. Então, se beneficiam de uma dieta hipocalórica, baixa em caloria, associada à atividade física. Em geral, a dieta mediterrânea parece estar associada à melhora da esteatose e da resistência à insulina. Restringir o consumo de produtos processados com alta concentração de açúcar refinado, xarope de milho e frutose adicionado, como por exemplo as bebidas açucaradas. O mesmo vale para a bebida alcoólica que deve ser restrita e preferencialmente evitada. O uso de ômega 3, vitamina E, vitamina D e outros antioxidantes podem auxiliar a diminuir o processo inflamatório. Para melhorar a adesão ao tratamento, o acompanhamento multidisciplinar e mesmo condutas que respeitem a alimentação e as referências culturais e sociais dos pacientes devem ser mais eficazes. Transplante hepático. A alimentação deve ser fracionada em pequenas refeições conforme a tolerância do paciente na fase do pré-transplante. Para pacientes que não toleram a totalidade de proteína ofertada ou apresentam aumento na amônia, sugere-se o uso de proteína vegetal e a suplementação com BCAA. No pós-transplante, iniciar a alimentação precocemente, 12 a 24 horas após o transplante, com refeições com baixo volume, maior frequência, preferencialmente com maior concentração calórica. Se o paciente não tolerar a totalidade da oferta alimentar, pensar no uso de suplementos orais. Terapia enteral, que é feito por sonda, né? Quando não for possível atingir pelo menos 60% das necessidades nutricionais do paciente por via oral, e mesmo após tentativa de suplementação oral, é indicada a terapia enteral de forma precoce. No caso de pacientes com encefalopatia hepática, o uso de nutrição enteral precoce é recomendado. Encefalopatia hepática, o uso de nutrição enteral precoce é o recomendado. Mesmo em caso de falência hepática, a nutrição enteral será recomendada em pacientes nutridos com início tão logo quanto possível e em casos de pacientes desnutridos deve ser iniciada prontamente com evolução gradual. Mas em casos de hemorragia digestiva, a terapia nutricional enteral deve ser interrompida até a melhora do sintoma. Nesses casos, a nutrição paraenteral pode ser necessária. Assim que houver melhora dos sintomas ou estabilização, a nutrição enteral deve ser reiniciada. A dieta que mais beneficia os pacientes são as com maior densidade calórica, 1,5 quilocalorias por ml, visto que em menores volumes conseguimos atingir a meta calórica, assim como preferencialmente o uso de dietas poliméricas devem ser preconizados, com o uso de dietas oligoméricas apenas em pacientes com má nutrição, absorção. Para pacientes transplantados, também iremos pensar na nutrição enteral em duas situações. Primeiramente, para aqueles que não conseguirem atingir as metas calculadas, nem mesmo com a suplementação, e para aqueles que apresentarem um quadro de desnutrição severa antes da cirurgia, sendo que a dieta polimérica de baixa osmolaridade deve ser preconizada, a ser iniciada precocemente, de 12 horas após o procedimento, com baixo volume, aumento gradual conforme tolerância do paciente. Mas eu vou confessar para vocês que eu não sei o que é uma dieta polimérica. É um tipo de dieta integral que contém os macronutrientes em sua forma intacta, ou seja, na forma de polímeros. Eu não me lembrava disso aqui, gente, de jeito nenhum. Então eu vou deixar aqui para vocês.
Vai que alguém também não lembrava, né? Ó, deixa bem aqui. Uma dieta polimérica. Hum, não sei como é que eu faço para deixar no cantinho ali. Vou fazer diferente, então. Aqui, ó. Dieta polimérica. Não, pronto. Vai ter que ser assim. Pronto. Acabamos a unidade 6, então agora a gente vai para cá fazer as perguntitas. Para considerar o grau de desnutrição e risco do paciente hepatopata, o IMC, mesmo limitado, ainda é uma medida utilizada. Entretanto, a correção do peso faz necessária em pacientes com presença ascite. Considerando a avaliação do paciente hepatopata, podemos afirmar: pacientes com IMC menor que 20. Não, é menor ou igual que 18. Aqui tá errado também. É menor ou igual que 18. São considerados desnutridos. Paciente com ascite leve ou grau 1 deve ser seu peso reduzido em 10. Não. Grau 1 é 5. Grau 2 é 10. Grau 3 é 15. Pacientes com IMC maior que 30 sempre serão considerados obesos. Utilizar o peso do paciente prévio antes de um quadro de ascite não é recomendado. Não é recomendado? É sim. Pode ser calculado o peso antes, né? Em caso de edema em membros inferiores, a diminuição de 5% do peso deve ser realizada. Positivo. Diversas triagens são não sei o que, rará. O paciente hepatopata em uso de terapia enteral não apresenta necessariamente risco. O paciente hepatopata em uso de terapia enteral não apresenta necessariamente risco. Ah, não, não apresenta. Perda de peso menor que 10%, maior que 10% de forma não intencional nos de 3 a 6 meses aumentam o risco de paciente. Sim, um paciente que não esteja conseguindo ingerir suas necessidades nos últimos 5 dias já apresenta maior risco. Sobre o quadro dessa doença, podemos afirmar: a doença hepática crônica é a mais prevalente entre os hepatopatas. Diversas razões levam a esse mal, como a hepatites, o alcoolismo e mesmo a esteatose gordurosa não alcoólica. Sobre o quadro dessa doença, podemos afirmar: o paciente com doença hepática crônica está constantemente em estado hipercatabólico e, com isso, aumenta seu risco de desnutrição. A icterícia é a característica apenas dos quadros agudos da doença? Não, não é apenas. A hepatite crônica induzida pelo álcool, mesmo em cirrose, pode ser revertida na cessação do consumo. Não, não pode se virar cirrose, né? É antes de virar cirrose. As hepatites virais podem ser totalmente curadas com tratamento. Não tem cura. Pacientes com astite devem ter sua dieta ajustada, retirando o sódio ofertado. Controlar o sódio. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo.